Simulação de Monte Carlo. Como tomar decisões em cenários de incerteza. Muitas decisões empresariais são apresentadas como se o futuro pudesse ser resumido em um único número. O projeto ficará pronto em 90 dias. A manutenção custará R$50 mil. A demanda será de 10 mil unidades. O estoque atual será suficiente. A produção conseguirá atender ao próximo mês. Essas previsões parecem objetivas. Mas existe um problema. Na prática, quase nenhuma dessas variáveis é totalmente previsível. O prazo de uma atividade pode mudar. Um equipamento pode falhar. O fornecedor pode atrasar. A demanda pode aumentar ou diminuir. O custo de um componente pode variar. E vários acontecimentos podem ocorrer ao mesmo tempo. Quando a empresa utiliza apenas uma média ou uma previsão única, cria uma falsa sensação de precisão. A simulação de Monte Carlo oferece uma abordagem diferente. Em vez de tentar prever apenas um resultado, ela calcula milhares de cenários possíveis. Depois, mostra quais resultados são mais prováveis, quais riscos existem e qual é a chance de determinado objetivo ser alcançado. Neste vídeo, você entenderá como funciona a simulação de Monte Carlo, onde ela pode ser aplicada e por que trabalhar com faixas de probabilidade pode gerar decisões muito melhores do que depender de uma única estimativa. Imagine que uma equipe esteja planejando um projeto. As atividades foram estimadas e o prazo total calculado foi de 100 dias. A direção recebe essa informação e assume que o projeto terminará exatamente nesse período. Mas cada atividade possui incerteza. Uma tarefa estimada em 10 dias pode terminar em 8. Pode durar 10. Ou pode exigir 15. Se isso acontecer com várias etapas, o prazo final também mudará. O mesmo vale para custos. Um orçamento pode utilizar valores médios. Mas alguns itens podem sofrer reajustes. Pode surgir retrabalho. Uma entrega pode precisar de transporte urgente. Ou uma falha inesperada pode exigir uma despesa adicional. O problema não está em utilizar estimativas. Toda decisão precisa partir de alguma previsão. O problema está em tratar essa estimativa como se fosse uma certeza. A média não mostra toda a realidade. Ela não revela dispersão. Não mostra os extremos. E não informa a probabilidade de o resultado realmente acontecer. A simulação de Monte Carlo é um método utilizado para analisar situações que possuem incerteza. Ela recebe esse nome por causa da associação com jogos de probabilidade e aleatoriedade. Seu funcionamento básico pode ser compreendido em 4 etapas. Primeiro, a empresa define o modelo que deseja analisar. Segundo, identifica quais variáveis possuem incerteza. Terceiro, atribui distribuições ou faixas possíveis para essas variáveis. Por fim, executa milhares de simulações. Em cada execução, o sistema seleciona valores possíveis para as variáveis. O cálculo é realizado novamente. Depois de muitas repetições, surge uma distribuição de resultados. Em vez de afirmar que o projeto terminará em 100 dias, a análise pode mostrar algo como: existe 50% de chance de conclusão em até 100 dias. 80% de chance de conclusão em até 115 dias. E 95% de chance de conclusão em até 130 dias. Essa informação é muito mais útil. Ela permite que a liderança escolha o nível de risco que está disposta a aceitar. Considere uma atividade cujo prazo mínimo seja 8 dias. O prazo mais provável seja 10 dias. E o prazo máximo seja 16 dias. Em uma estimativa tradicional, alguém poderia utilizar 10 dias. Outra pessoa poderia calcular uma média. Mas nenhuma dessas escolhas representa completamente a incerteza. Na simulação de Monte Carlo, o prazo não é tratado como um número fixo. Ele é representado por uma distribuição de valores possíveis. Em algumas simulações, a atividade termina em 8 ou 9 dias. Em muitas, fica próxima de 10. Em outras, pode chegar a 14, 15 ou 16. Agora imagine que o projeto tenha 20 atividades com diferentes níveis de incerteza. A combinação dessas variações produz uma grande quantidade de resultados possíveis. É isso que a simulação procura representar.
Ela não elimina a incerteza. Ela torna a incerteza visível. Uma única estimativa mostra apenas um cenário. 10 simulações ainda podem representar uma amostra limitada. Quando o modelo executa milhares ou dezenas de milhares de repetições, começa a formar uma distribuição mais estável dos resultados possíveis. Imagine jogar um dado apenas uma vez. Qualquer número pode aparecer. Se o dado for lançado 6 vezes, talvez alguns resultados nem apareçam. Mas, depois de milhares de lançamentos, a frequência de cada resultado tende a aproximar-se de sua probabilidade. Na simulação de Monte Carlo, a lógica é semelhante. Cada execução representa um cenário possível. O conjunto das execuções mostra como os resultados se distribuem. Por isso, a ferramenta não procura adivinhar exatamente o futuro. Ela ajuda a compreender o comportamento possível do sistema. Para executar uma simulação, é necessário representar a incerteza das variáveis. Isso pode ser feito por meio de distribuições de probabilidade. Em alguns casos, existem dados históricos suficientes para identificar o comportamento real. A empresa pode analisar o tempo de reparo de equipamentos, a duração das entregas, a variação da demanda, o custo de materiais ou o tempo de processamento. Quando os dados são limitados, a equipe pode utilizar estimativas estruturadas. Valor mínimo, valor mais provável e valor máximo. Esses parâmetros podem formar uma distribuição triangular, bastante utilizada em análises iniciais. Mas é importante ter cuidado. A qualidade da simulação depende da qualidade das entradas. Se os dados forem incorretos ou excessivamente otimistas, o resultado também será inadequado. A simulação de Monte Carlo não corrige premissas ruins. Ela apenas processa aquilo que foi informado. Depois das simulações, a empresa pode analisar diferentes medidas: média, mediana, desvio, percentis, probabilidade de ultrapassar um limite, probabilidade de atingir uma meta e valores extremos. Suponha que um projeto apresente prazo médio de 102 dias. Essa informação isolada ainda é limitada. A distribuição pode mostrar que existe uma grande concentração entre 95 e 110 dias. Mas também existe uma pequena possibilidade de ultrapassar 140. Se a empresa possui um compromisso contratual de 110 dias, a pergunta relevante não é apenas qual é a média. A pergunta correta é: qual é a probabilidade de concluir dentro de 110 dias? A resposta pode ser 60%. Nesse caso, existe 40% de risco de atraso. A decisão torna-se muito mais consciente. Os percentis são muito utilizados na interpretação dos resultados. O percentil 50, conhecido como P50, representa um ponto em que aproximadamente metade dos cenários apresenta valor inferior e metade apresenta valor superior. O P80 representa um valor que não foi ultrapassado em cerca de 80% das simulações. O P90 representa uma estimativa ainda mais conservadora. Considere novamente o prazo de um projeto. P50 igual a 100 dias. P80 igual a 115 dias. P90 igual a 124 dias. Se a empresa assumir 100 dias como compromisso, estará trabalhando com uma chance significativa de atraso. Se assumir 115 dias, terá uma margem maior de confiança. Não existe um percentil correto para todas as situações. A escolha depende do risco, do contrato, do impacto e da estratégia da organização. Uma atividade interna pode aceitar maior incerteza. Um projeto crítico para o cliente pode exigir uma estimativa mais conservadora. A aplicação em planejamento de projetos é uma das mais conhecidas. Cada atividade possui uma duração possível. Algumas dependem de outras. Existem caminhos paralelos. E determinados atrasos podem alterar o caminho crítico. A simulação executa várias combinações. Depois, apresenta a distribuição do prazo total. Também pode mostrar quais atividades mais influenciam o risco de atraso. Isso ajuda a equipe a concentrar esforços. Talvez uma tarefa pequena possua alta variabilidade e esteja no caminho crítico.
Outra atividade longa pode ter comportamento muito estável. Sem a simulação, a atenção poderia ser direcionada apenas às tarefas de maior duração. Com a análise de sensibilidade, a organização identifica onde a incerteza realmente afeta o resultado. Imagine um projeto de implantação de uma nova linha produtiva. A equipe divide o trabalho em 5 grandes etapas. Projeto técnico. Compra dos equipamentos. Instalação. Testes. E liberação para a produção. Cada etapa recebe 3 estimativas. Prazo mínimo. Prazo mais provável. E prazo máximo. O projeto técnico pode durar entre 20 e 30 dias. A compra dos equipamentos entre 40 e 70. A instalação entre 15 e 25. Os testes entre 10 e 20. E a liberação entre 5 e 10 dias. Quando a equipe soma apenas os valores mais prováveis, chega a 115 dias. Essa passa a ser a data apresentada à direção. Mas a simulação de Monte Carlo mostra outro cenário. Existe apenas 45% de chance de terminar em até 115 dias. O P80 é de 132 dias. E o P90 é de 140 dias. A análise também mostra que o prazo de compra dos equipamentos é a variável que mais influencia o resultado. Com essa informação, a empresa pode agir. Negociar condições com o fornecedor. Criar pontos de acompanhamento. Avaliar um fornecedor alternativo. Antecipar especificações. Ou revisar o compromisso assumido. A simulação não apenas mostra o risco. Ela ajuda a direcionar a prevenção. Na manutenção, a simulação de Monte Carlo pode apoiar diferentes decisões. Previsão de custos. Disponibilidade de equipamentos. Necessidade de peças sobressalentes. Risco de falha. Planejamento de paradas. E análise de capacidade. Imagine uma frota de equipamentos com diferentes tempos entre falhas. A empresa também possui variação nos tempos de reparo. Uma análise baseada apenas nas médias pode indicar determinada disponibilidade. Mas, na prática, várias falhas podem ocorrer próximas umas das outras. A simulação permite gerar cenários com diferentes momentos de falha e diferentes tempos de reparo. Depois, a empresa pode estimar probabilidade de indisponibilidade acima do limite, quantidade provável de intervenções, necessidade de equipes, consumo de peças e risco de perda de produção. Isso permite dimensionar recursos com maior consciência. A gestão de estoques também trabalha com incerteza. A demanda varia. O fornecedor pode atrasar. O consumo pode aumentar. E a reposição nem sempre acontece no prazo previsto. Uma política baseada apenas na demanda média e no prazo médio pode gerar falta de material. A simulação de Monte Carlo permite combinar diferentes valores de demanda e lead time. Em cada cenário, o estoque se comporta de maneira diferente. Depois de milhares de repetições, a empresa pode avaliar probabilidade de ruptura, nível de serviço, estoque médio, quantidade de pedidos urgentes e custo total. Com essa informação, é possível comparar políticas de reposição. Um estoque maior pode reduzir a falta, mas aumentar o capital imobilizado. Um estoque menor pode reduzir custo, porém elevar o risco. A simulação ajuda a visualizar esse equilíbrio. Na produção, a capacidade também não é totalmente fixa. O tempo de ciclo varia. Equipamentos param. Produtos possuem diferentes complexidades. A qualidade pode gerar retrabalho. E a disponibilidade das pessoas muda. A análise tradicional pode concluir que a capacidade média é suficiente. Mas a combinação das variações pode produzir filas e atrasos em vários cenários. A simulação de Monte Carlo permite testar diferentes condições. Mudanças de demanda. Redução de setup. Aumento de disponibilidade. Contratação de pessoas. Alteração do mix. Ou inclusão de um novo equipamento. O objetivo não é apenas saber qual cenário possui maior produção média.
é compreender qual alternativa apresenta melhor equilíbrio entre desempenho, custo e risco. Um cuidado importante é que as variáveis nem sempre são independentes. Quando a demanda aumenta, o volume de horas extras pode crescer. Com maior sobrecarga, a possibilidade de falhas e defeitos também pode aumentar. Quando o prazo de um fornecedor piora, o custo de transporte urgente pode subir. Se o modelo tratar todas essas variáveis como independentes, poderá produzir cenários pouco realistas. Por isso, análises mais maduras consideram correlações. Essa é uma das razões para começar de forma simples e evoluir gradualmente. O modelo precisa representar os fatores realmente importantes, mas não deve se tornar tão complexo que ninguém consiga compreendê-lo ou mantê-lo. Além da distribuição final, a simulação pode mostrar quais variáveis mais influenciam o resultado. Essa análise é extremamente útil. Imagine que o custo total de um projeto dependa de 10 variáveis. A equipe pode descobrir que 3 delas explicam a maior parte da variação: preço do equipamento, prazo do fornecedor e quantidade de retrabalho. Nesse caso, não faz sentido investir o mesmo esforço em todas as variáveis. A empresa deve concentrar controle, negociação e melhoria naquelas que possuem maior impacto. A análise de sensibilidade transforma o modelo em uma ferramenta de priorização. Ela ajuda a responder onde uma melhoria produzirá maior redução de risco. A simulação de Monte Carlo não prevê exatamente o que acontecerá. Ela também não substitui conhecimento técnico, não decide pela liderança e não transforma dados ruins em informações confiáveis. Seu resultado depende do modelo, das premissas e das distribuições utilizadas. Outro risco é criar uma simulação sofisticada demais. Muitos gráficos, milhares de cenários, resultados precisos até várias casas decimais, mas pouca compreensão sobre aquilo que realmente foi modelado. Precisão matemática não significa necessariamente precisão gerencial. O modelo precisa ser compreensível. As premissas devem ser transparentes. E os resultados precisam apoiar uma decisão real. Se a simulação mostra 80% de chance de conclusão dentro do prazo, isso não significa garantia. Ainda existe 20% de possibilidade de atraso. Da mesma forma, um cenário com apenas 5% de probabilidade não é impossível. Eventos pouco prováveis podem acontecer. A probabilidade ajuda a dimensionar o risco, mas a decisão também deve considerar a consequência. Um evento com baixa probabilidade e impacto pequeno pode ser aceito. Um evento raro com impacto catastrófico pode exigir prevenção. Essa lógica aproxima a simulação da gestão de riscos. Probabilidade e impacto precisam ser analisados em conjunto. Para iniciar uma simulação de Monte Carlo, escolha uma decisão que possui incerteza relevante. Pode ser o prazo de um projeto, o custo de uma parada, a demanda de um produto, ou a necessidade de estoque. Depois, defina claramente o resultado que deseja analisar. Identifique as principais variáveis. Reúna dados históricos sempre que possível. Quando não houver dados, utilize estimativas técnicas estruturadas. Defina faixas e distribuições coerentes. Execute as simulações. Analise a distribuição final, os percentis e a probabilidade de atingir a meta. Depois, verifique quais variáveis mais influenciam o resultado. Comece com poucas variáveis realmente importantes. Um modelo simples e compreendido é mais útil do que uma análise complexa construída sobre premissas frágeis. O valor da simulação de Monte Carlo não está em produzir um gráfico bonito. Está em mudar a decisão. A empresa pode criar uma reserva de prazo, revisar o orçamento, negociar um contrato, aumentar o estoque de uma peça crítica, reduzir a variabilidade de um processo, priorizar uma ação de manutenção, ou aceitar conscientemente determinado risco. Depois da decisão, o modelo também deve ser atualizado. Novos dados surgem. As premissas mudam. As ações reduzem algumas incertezas. A simulação não deve ser um estudo realizado uma única vez e depois arquivado. Ela pode acompanhar o aprendizado da organização.
Se este conteúdo está ajudando você a compreender melhor a tomada de decisão sob incerteza, considere compartilhar o vídeo com alguém que trabalha em projetos, manutenção, produção, riscos ou planejamento. O primeiro erro é utilizar dados sem verificar sua qualidade. O segundo é escolher distribuições apenas por conveniência. O terceiro é tratar a média como o resultado mais provável em todas as situações. O quarto é ignorar correlações importantes. O quinto é apresentar percentis sem explicar o nível de risco. O sexto é criar um modelo complexo demais. E o sétimo é executar a simulação sem conectar o resultado a uma decisão. A ferramenta precisa responder a uma pergunta gerencial clara. Caso contrário, torna-se apenas um exercício estatístico. Simulação de Monte Carlo. Como tomar decisões em cenários de incerteza. As operações reais são influenciadas por variabilidade. Prazos mudam. Custos oscilam. Equipamentos falham. A demanda varia. E fornecedores atrasam. Planejar utilizando apenas um valor pode esconder riscos importantes. A simulação de Monte Carlo permite analisar milhares de combinações possíveis. Em vez de oferecer uma falsa certeza, mostra probabilidades. Em vez de apresentar apenas uma média, revela faixas de resultado. Em vez de perguntar quando o projeto terminará, permite perguntar qual é a chance de terminar até determinada data. Essa mudança melhora a qualidade das decisões. A empresa passa a discutir não apenas o resultado esperado, mas também o nível de risco que está disposta a aceitar. No próximo e último vídeo desta série, vamos conectar estratégia, processos, indicadores e tecnologia. Vamos entender como operações em tempo real utilizam dados integrados para antecipar desvios e apoiar decisões mais rápidas. Por que simular cenários ajuda a compreender o que pode acontecer?